Olá! Hoje vamos falar um pouquinho sobre Wolf Song, ou A Canção do Lobo. Tradução minha, tá? Porque esse aqui já é edição em português. Tem um subtítulo chamado. Eu sei que cada livro, são 4 livros nessa série, cada livro aqui ele tem alguma coisa com song no final. Wolf Song, Raven Song, Heart Song e sei lá qual que é o último que eu esqueci, alguma coisa song também. E é chamada a série Green Creek, que é o nome da cidade, onde acontece essas histórias aqui, tá? O primeiro volume é o Wolf Song e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele agora. Wolf Song é a história de Oxnard Matheson. Eu não sei falar o nome dele, mas Ox, ou Oaks, como ele é chamado aqui na maior parte da história. Ox é um adolescente, bem padrãozão, né? A gente começa a acompanhar ele bem jovem, da criança. A gente entende as questões ali que ele tem com o pai meio que vai embora, abandona ele não se dava muito bem com a mãe, né? Sei que o divórcio formalmente vem depois. Então a gente acompanha, na verdade, esse personagem por muitos anos, desde que ele tinha ali 12 anos até os 20 e tantos, que é quando o final da história acontece, desse livro acontece, né? Ox, ele é uma pessoa muito normal, meio burrinho. Ele tem um diferencial que o físico dele, né, chama atenção, que ele é muito alto. E tem umas coisas que o pai, inclusive, fala pra ele quando ele vai embora, que fica ali a história inteirinha, tá? O pai vai dizer pra ele, primeiro, que ele é burro, e segundo, que ele vai sofrer muito na vida. Então essas duas informações, elas ficam aqui e são retomadas constantemente ao longo da história inteirinha. Principalmente a questão de que ele vai sofrer muito. Me guarde isso, que depois a gente comenta melhor. Ox, então, mora nessa casinha aí, perto de um bosque ou floresta, numa cidadezinha muito pequena chamada Green Creek, que não tem absolutamente nada interessante. Ox, então, mora nessa casinha com a mãe, né? Eles, inclusive, a mãe compra essa casa, tem as prestações, quando o pai abandona eles, tem toda uma questão de como eles vão pagar essas prestações da casa. E Ox consegue então um trabalho ainda novo, muito novo, primeiro como ajudante ali no tempo livre, porque ele tem a escola e tudo, com o patrão do pai, né, que se chama Gordon, que é um amigo ali da família, principalmente muito próximo deles. E é um cara muito legal esse Gordon, tá? O cara quer ajudar mesmo, então ele faz um acordo ali informalmente com a mãe do Ox, que o Ox vai ajudá-lo ali na oficina, ele tem uma oficina de mecânica, tá? Mas que ele vai estudar principalmente, então ele tem uns combinados ali até ele ter a idade legal para ser contratado, que, se não me engano, é 16 anos, tá? Então é quando ele de fato recebe a contratação ali do... Mas antes disso ele está lá e ajuda de uma forma mais informal, com pequenas coisas. E aí temos o nosso contexto. Tá tudo aí lindo, maravilhoso, não temos nada muito interessante na vida de Ox, até que aparece, né, onde Ox mora, tem uma casa maior ali, mais próxima, um pouquinho mais afastada, mas que dá pra ver a partir da casa dele, mas parece que tem donos, né, a casa tem donos, mas ninguém mora lá. E essa casa fica muito mais próxima ao bosque, à floresta ali. Mas é muito perto da casa dele, tá? E um belo dia, quando o Ox tem 16 anos, o Ox encontra, um belo dia que ele voltava do trabalho, o menino Joe, de 10 anos. E descobre que a casa está habitada. Então os pais, irmãos do Joe e o tio do Joe, Mark, estão todos ali nessa casa. E Joe, no primeiro momento que encontra Ox, ele vem cheirar o Ox, sabe? Umas atitudes meio estranhas, ele vem chegar no cangote ali dele, diz que ele tem cheiro de pinhas, enfim, com incrível e extraordinário, e que ele tem um cheiro muito... E assim, ele gruda nele, sobe nele, né? Ele vai meio que de cavalinho com o Ox andando, o Ox leva ele de volta para casa, já conhece a família toda. Nesse dia é aniversário de 16 anos do Ox, e aí a gente tem
uma questãozinha aí desse menino, o Joe, né, querer dar um presente pro Ox e tudo mais. E eu sei que eles, a partir daí, criam uma amizade. E essa amizade vai crescendo muito, né? Joe é literalmente obcecado pelo Ox. E tem um dado muito interessante que Joe tinha passado tipo um ano assim sem falar. Houve uma questão traumática aí na vida dele e Joe não falava. No primeiro encontro que ele teve com o Ox, ele falou. Eu não vou entrar em mais detalhes além disso, porque eu acho que a gente pode entrar no campo de spoilers, embora que o maior spoiler está no próprio livro. Tá? Esse resuminho, gente, eu quis morrer com essa merda. Isso aqui conta 70% da história. Então você fica esperando acontecer. Tá? Eu não vou nem falar o que é, mas se você quiser ler, ó, você tem que comprar esse livro, não leia o resumo. A bosta é que esse resumo vai estar online, tá? Então se você for comprar, sei lá, isso aqui num site online, provavelmente esse resumo vai estar lá, alguma coisa parecida. Então assim, eu não quero dar mais spoilers, porque esse livro já vem com spoiler suficiente. E realmente isso aqui só não estraga a experiência de leitura, porque falta 30% do livro ali. Mas eu achei muito broxante, porque você fica esperando acontecer o que está descrito aqui, então você meio que já sabe, ó, vai acontecer mais ou menos isso, vai acontecer mais ou menos aquilo, vai acontecer mais ou menos aquilo. Então eu já tenho uma crítica a esse livro, que é, pelo menos a edição brasileira, imagino que a americana tenha sido igual, né? Eu acho que eles simplesmente traduziram isso aqui. Vem com um mega spoiler aquilo que vai acontecer, e que, poxa, não precisava disso. Sabe qual que é a informação que você precisa para saber, para ler esse livro? É que isso aqui é um crepúsculo gay. Simplesmente isso, tá? Então, aquela história que você tem do Edward e da Bella em Crepúsculo, aqui a gente tem Joe e Ox, ou Ox e Joe. Só que eles não são vampiros, tá? Eles são lobisomens, tá? Essa informação pode ser dada, tá aqui também. Talvez não precisasse estar aqui tão escancarada, né? Mas tudo bem, né? Eles são lobos, são lobisomens, tá aqui no título, tá aqui na capa. Então eu não sei se isso é um spoiler tão grande, é uma informação que logo no começo a gente descobre também, no próprio história. Aí tudo bem, né? Então o que acontece? Temos aqui um crepúsculo gay. Por que gay? Porque aqui temos dois personagens masculinos que vão se relacionar em algum momento, tá? Não vou dizer quando, até porque esse livro não brinca em serviço, no sentido de que ele não vai falar de pedofilia, tá? De jeito nenhum. Então ele vai esperar a maioridade dos dois personagens. Não é spoiler que eu tô falando, porque a porra do spoiler já está aqui. E de qualquer forma, temos um crepúsculo gay tão descarado que o próprio autor, ó, deixei isso aqui marcado no livro, o próprio autor em 2 momentos no livro, que eu lembro, tá? 2 que eu fiz aqui, virei. Não sei se você considera pecado isso, mas eu virei aqui para eu marcar a página. O próprio autor faz a brincadeira de que isso aqui é o crepúsculo, vou ler aqui para você sentir a vibe. Então temos uma frase aqui, ó. Meu Deus, Ox, sua vida é como aquelas merdas de filme de vampiros brilhantes, aos quais nunca assisti e dos quais não gosto nem um pouco. Calem a boca. Aí o outro fala, caramba, cara, isso explica toda a situação com Jessie. Ela nunca teve chance em face do destino do vampiro brilhante, ou o que quer que seja. Coloquei as mãos no rosto, a conversa durou mais de 3 horas depois disso. Enfim, é isso. Tá, então, aqui temos um dos momentos em que o autor faz uma referência direta a Crepúsculo, e eu anotei mais um, ó. Mais uma viradinha aqui. E eu anotei mais um aqui também diretamente a Crepúsculo. Ele revirou os olhos. Fala. Exceto pelo fato de que é seu parceiro e fez imprint em você como se fosse uma fanfic bizarra de Crepúsculo. É isso. Tá, então esse livro se resume de uma forma muito tosca, que é um crepúsculo gay. Mas não é, tá? Tem a história de amor, tem a questão de ser lobisomens, não vampiros. Isso parece muito, sim, Crepúsculo, mas a história é completamente diferente de Crepúsculo. A narrativa, né, a forma como a história é escrita, também é completamente diferente de Crepúsculo. Eu gosto muito do estilo do autor, na verdade, eu achei simples, de certa forma. Tá? No começo até me incomodou um pouquinho, mas ó, percebam. Vários parágrafos de uma frase só, curta. E isso vai se somando. Então, assim, acho que tem um pouco a ver com o próprio estilo do autor isso aqui.
A história é leve, tem uma leitura muito tranquila, é bem escrita, tá? Eu gostei muito dessa história, que de 0 a 5 eu daria 4,5 estrelas. Por uma simples questão, na verdade, tá? Eu gostei muito da história, tenho que falar. Mas tem um negócio que me incomodou aqui nessa história. Além desse spoiler gigantesco aqui, me incomodou esse livro, e não tem lugar nenhum. Ó, eu tô até procurando de novo aqui, ó, pra ver se eu não me enganei. Mas não tem lugar nenhum nesse livro de que essa porra tem cena hot, como as pessoas têm chamado. Eu acho que eu vi na Amazon, acho que tem, quando eu fui comprar, comprei na Amazon essa merda. Mas era pra ter em algum lugar, avisando, na capa, sabe? A continuação aqui, ó, que eu não li. Também não tem. Tô procurando aqui se tem alguma coisa assim, tipo, imprópria para menores de 18 anos, alguma coisa assim. Porque essa porra de cena hot nada mais é do que pornografia. O que é muito estranho, a história não combina com essas cenas. Ela tem, inclusive, aqui um primeiro momento, né, que o personagem vai se envolver ali, tem um momento mais íntimo com uma pessoa, que eu não vou dizer quem é, em que ele insinua simplesmente que houve uma relação. Tá? Não descreve ela detalhadamente, dando nome às partes, inclusive nomes assim bem chulos, muitas vezes algumas partes do corpo masculino ou feminino, né? Muito bonitinho. Falei, que legal, vamos continuar. Aí a gente tem um primeiro momento em que ele experimenta uma certa coisa, vai numa festa, ele conhece uma pessoa assim nessa festa, e aí rola. Gente, eu tô falando, essas cenas não são o foco do livro, tá? O foco aqui de fato é o crescimento pessoal do Ox e o relacionamento que ele tem ali com essa família. E principalmente com o Joe, né? Mas aí ele vai nessa festa e nesse momento aqui percebemos que acontece uma... O que eu posso dizer? Né? É um momento ali no banheirão, tá? Linha banheirão. E aí ele vira explícito. E eu fico assim, porra, por que o primeiro não, esse aqui teve? E aí a gente tem mais pra frente, bem mais pra frente, um capítulo inteiro quase, assim, detalhes, e depois disso você vai ter expressões, né, dizendo, eu estou com isso aqui é duro, e enfim. Eu não estou com pudores exagerados. Eu quero fazer depois um comentário só sobre Hot, porque esse negócio é pornô. E eu não comprei um livro que vem avisado que tem pornô aqui no livro. Isso me desagradou ao extremo. Até porque não combina com o resto da narrativa desse livro. Então, assim, eu sei que tá numa vibe de ter um monte de livro que tem hot. Gente, fala o nome, né? Tem um monte de livro aí com pornografia explícita. E que só não é mais explícita porque não tem as imagens, né? Então você vai imaginar, mas dá os nomes, dá todos os detalhes, sabe? O que fez aqui, virou pro lado e fez aquilo, e fez, sabe? Não é nem um resuminho, não é uma coisa poética, é bem escrachado. Então é pornô mesmo. E eu não comprei um livro nem sabendo que tinha isso, e segundo, isso destoa completamente da história. Talvez o autor tenha visto, tá, dá dinheiro, as pessoas estão comprando, vou enfiar uma porra de um hot aqui no meio. E fez isso. E essa é uma das minhas maiores críticas a esse livro, tá? Não combina, não tem nada a ver. Sou uma pessoa cheia de pudores, conservadora. Não sou, nunca fui. Talvez eu tenha um pezinho aqui ou colar de conservador, mas muito pouco, tá? Então assim, eu só acho que esse livro não combina com isso, porque todo o resto da narrativa não tem nada a ver com a cena pornográfica. Simples assim, tá? Tem coisas boas nesse livro? Tem. Já falei da escrita do autor, que é muito boa, é simples, é uma coisa gostosa de ler, não é nada assim, meu Deus, vai ganhar um prêmio incrível de literatura, porque o cara é o melhor escritor do planeta, lógico que não. É um livro que cumpre com o seu papel, é um livro comercial, é um livro mas que cumpre com o seu papel no sentido de que você mergulha aqui na história, você se identifica com os personagens, você quer entender, sabe, quer saber o que vai acontecer depois, então muitas vezes a gente não consegue parar de ler, a gente vai seguindo em frente para o próximo capítulo. Tem também a questão de que os personagens, principalmente, né, o Ox, o Joe, mas não só eles, vários dos personagens são bem redondinhos, eles são personagens profundos, com evolução.
ou evoluções mesmo, né? Porque a gente acompanha eles ao longo de anos. Então, assim, é um livro muito bem escrito, com personagens redondinhos, bem escritos. Acho até que esse plot aqui do spoiler, ele no fim das contas convence bem na forma como ele é explicado, o que me fez até questionar se essa cena aqui de Hot, a grande, né, aquela que é quase um capítulo inteiro, não seria justificada justamente por ser algo, precisar de algo grande assim, mas não precisava ser pornografia, entendeu? Então assim, é um livro muito bem escrito, gostoso, eu fiquei apaixonado pela história, eu quero ler o próximo, eu já comprei o próximo, tá? Na verdade eu comprei juntos, mas foi uma aposta, né? Eu vou ler o próximo em breve, faço um outro videozinho aqui pra dizer pra vocês o que tá pegando. Eu já sei que essa porra aqui também tem Hot, com certeza, né? Eu acho que a série inteira aqui vai ter pelo jeito. Mas é isso, gostei muito desse livro, se eu recomendo, recomendo sim, mas aí fica a dica de, por favor, não leia os resumos, as sinopses desse livro, nem no site, só compra, tá? E leia, e saiba que vai ter um pornozinho aqui no meio. Recomendadíssimo por causa do livro da história, principalmente se você é 18+. É isso, muito obrigado por chegar até aqui e até mais.